Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre como que a gente consegue encontrar a moda, o que é a moda e como que a gente faz o cálculo dela. Bom, a moda nada mais é do que a observação de maior frequência. Então, quando temos um rol de observações, aquela observação que aparece mais vezes, que tem sua frequência maior, ela recebe o nome de moda, ok? A moda, a gente pode calcular ela quando os nossos dados não estão agrupados ou quando os dados estão agrupados. Nossos dados é o que a gente chama de rol, ok? Então, para dados não agrupados, eu tenho que a moda é o valor que ocorre com a maior frequência. Tá? Em alguns casos, a gente pode dizer que ele seja modal quando todas as suas observações que pertencem ao rol ou ao conjunto de dados têm a mesma frequência. Ok? Em outros casos, a gente pode ocorrer que há mais de uma moda, ou seja, a distribuição dos valores, cada tem valores 2 ou 3 mais valores, podem ser bimodal, se eu tiver 2 valores de frequências iguais, trimodal, se eu tiver 3 valores de frequências iguais, amodal, como eu já disse, quando não tem, todos os valores têm a mesma frequência, e assim sucessivamente. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Qual é o número da frequência daquela observação? Então, se eu tiver uma observação dentro do rol que se destaca, essa é considerada moda. Se eu tiver duas, as duas são consideradas modas. Significa o quê? Que o meu rol de observações ele é bimodal. Como eu disse aqui, há casos que ele é amodal. Quando os meus dados estão agrupados, aí ele pode estar agrupado em duas situações. Sem intervalo de classe, tá? Então a minha distribuição de frequência, ela não comporta ou não é composta por intervalo de classes, tá? Então nesse caso, uma vez os dados agrupados, eu tenho o dado e a sua frequência correspondente. O dado e a sua frequência correspondente. Isso para todos. Então, qual que é a minha moda no caso? Para eu calcular, basta eu fixar o valor da variável de maior frequência. Então, se eu tiver dados vários que não estão agrupados, em intervalo de classe estão agrupados apenas a observação e a frequência, basta eu ir lá verificar a frequência, qual é a maior frequência, e eu já tenho direto a minha moda. Bom, vamos fazer isso num exemplo, só para a gente ver como que a gente consegue encontrar a moda quando a minha distribuição de frequência tem os dados agrupados, porém eles não estão em intervalo de classe. Eu tenho os dados e tenho a frequência correspondente. Eu tenho 34 dados que compreendem entre 0, 1, 2, 3 e 4. Cada um com a sua frequência. Então, 0 tem a frequência 2, 1 tem a frequência 6, 2 tem a frequência 10, 3 tem a frequência 12, 4 tem a frequência 4. Então, aqui eu tenho uma distribuição de frequência, onde que os dados não estão agrupados em intervalo de classe, estão apenas agrupados. E para eu achar a minha moda nessa situação, eu venho aqui, ó, coluninha da frequência. Vou pegar a maior frequência, que tá aqui, né? Porque entre 2, 6, 10, 12 e 4, o maior é o 12. E o 12, ele corresponde a quem? Eu venho para cá na minha observação e ele está correspondente à observação 3. Então, nesse caso, a minha moda é igual a 3. Nunca é a sua frequência, sempre a observação correspondente. Então, eu acho aqui a maior frequência e vou caminhar para minha observação correspondente. A observação correspondente é a minha frequência.
é a minha moda. Então, aqui no caso, as minhas observações estão se referindo ao número de meninos. Então, no caso, a minha moda é 3 meninos. Ok? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Conforme tá meus dados, é exatamente como eu vou encontrar a minha observação que corresponde à moda, ok? Bom, a outra possibilidade, pessoal, é quando os dados estão agrupados com intervalo de classe. Então, lembra que eu falei que eu posso ter os dados agrupados sem intervalo de classe, que é o exemplo que a gente viu anterior, e com intervalo de classe. Nesse caso, eu primeiro preciso identificar a classe, que é a classe que eu vou chamar classe modal. Essa é a classe que representa a maior frequência, tá? Que ela vai ser chamada de classe modal. Pela definição, podemos afirmar, tá? Que a moda, nesse caso, é um valor que está no meio, um valor compreendido dentro dos limites inferiores e superior à minha classe da moda. Tá? Então, é o valor dominante que está compreendido entre os limites inferior e limite superior da classe. Tá? Então, isso é compreendido entre os limites da minha classe modal. Para determinar, a gente usa uma pequenina fórmula. Bom, fórmula é essa que me diz que a moda é igual o limite inferior da classe mais, tá? Só lembrando que aqui, ó, ele é separado, toda essa conta desse limite inferior somando. Então, eu tenho a frequência da classe da moda menos a frequência da classe anterior à moda. Isso aqui vai me compor o meu numerador. Aqui eu tenho a frequência da classe da moda, menos a frequência da classe anterior. Vou subtrair mais a frequência da classe da moda, menos a frequência da classe posterior à classe da moda. Subtraio, somo os dois valores, faço a divisão, multiplico pela amplitude da classe. Depois eu volto aqui e somo com o limite inferior da classe, ok? Então, ó, só lembrando, o M é a frequência da classe modal, frequência da classe anterior à classe da moda. Eu tenho a frequência da classe posterior à classe da moda, amplitude da classe modal, limite inferior à classe modal, ok? Então, vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho minha distribuição de frequência. No caso aqui, ela está representando estaturas, altura. Então, eu tenho 6 classes, todas elas entre limite inferior e superior. Se eu olhar aqui, eu tenho que a minha amplitude de todas as classes são iguais. Nenhuma classe pode estar com amplitude diferente. Todas as classes temos uma frequência diferente de 0. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, para eu achar a minha classe modal, eu venho aqui na minha frequência, vou achar qual que eu tenho maior. Tenho 4, 9, 11, 8, 5 e 3. 11 é a maior de todas. Então, eu venho aqui, calculei minha maior frequência, correspondente, eu tenho a minha classe. Então, eu tenho a frequência da classe da moda é igual a 11. Eu tenho a frequência que eu preciso posterior 8, que vem depois. A frequência da classe anterior, que vem antes, então é 9. Então, eu já tenho as 3 frequências que eu preciso. Amplitude da classe, de 158 a 162, eu tenho uma diferença de 4 aqui. Então, a amplitude é igual a 4.
O limite inferior à classe é sempre o que está menor. Então, no caso, 158. Então, eu tenho esses dados que me interessam. Então, a minha moda vai ser... Eu tenho 158 mais... Eu tenho frequência da moda, 11, menos a frequência anterior, 9. Aqui no meu denominador, lembrando, eu tenho a frequência da classe da moda, menos a anterior, que exatamente coincide com o meu numerador, mais a frequência da classe da moda, que é 11, menos a posterior, que é 8. Isso daqui eu vou multiplicar por 4. Então, eu vou ter 158 mais 11 menos 9, 2. Aqui eu tenho 11 menos 9, 2 mais 11 menos 8, 3, vezes 4. Se eu quiser, eu já posso fazer essa multiplicação. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 8. Então, eu vou ter 158 mais 8 dividido por 5. Tá? Porque eu tenho 2 vezes 4, 8. E o denominador, que é 5 vezes 1. Bom, fazendo essa soma aqui, eu tenho 158 mais, fazendo essa divisão, eu tenho 1,6. Então, eu tenho 159,6 centímetros. Então, esse daqui, ó, é o valor de maior destaque dentro da minha observação. Dentro dessas observações que eu tenho aqui, ó. Bom, se 159,6, ela tá aqui, ó. Tá exatamente aqui no meinho. Então, ela pertence a essa classe e, consequentemente, é o valor que tem maior destaque aqui dentro. Ok? Então, ele é a nossa moda dentro desse rol de observações. Ok? Bom, pessoal, outra medida que a gente costuma trabalhar junto com a moda é a mediana. Bom, a mediana nada mais é do que aquele elemento que ocupa a posição central da minha observação. Então, para eu poder calcular a mediana, as minhas observações elas têm que estar numa ordem de grandeza crescente ou decrescente. Os dados não podem estar misturados. Para calcular a moda, pode, mas a mediana não pode. Então, eu preciso... É a realização que ocupa a posição central da série observada, quando essas estão ordenadas numa determinada grandeza, crescente ou decrescente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Para o número ímpar de observações, a mediana é exatamente o valor central. Então, o valor do meio, que divide minha observação em 50% direita, 50% esquerda. Exatamente centro, meio. Mediana é de meio, ok? Para o número par de observações, já não vale isso. Então, esse número aqui, ó, não vale, não vai dividir 50 por 50. Então, o que a gente usa? Para achar a mediana, a gente calcula a média aritmética das duas observações centrais. Então, eu vou pegar dois valores aqui, os dois centrais, calcular a média e eu vou obter a mediana. Bom, a moda, como a gente viu anteriormente, o que acontece? Ela tem que ser um valor pertencente à minha observação. A mediana, não. Ela é um valor que divide as minhas observações ao
meio, 50% e 50%. Bom, a gente pode encontrar a minha mediana com os dados agrupados. Primeiramente, sem eles estarem agrupados em intervalo de classe, tá? Então, nesse caso, basta eu identificar a frequência acumulada, que a gente vai ver no próximo exemplo, imediatamente superior à metade da soma das frequências Então, eu tenho aqui que a minha mediana será aquele valor da variável que corresponde a tal frequência acumulada. O que eu vou fazer? Eu tenho minha distribuição de frequência, eu vou calcular a distribuição acumulada, vou pegar meu número de observações, dividir por 2, aquela que corresponde no primeiro número superior a essa metade é o que corresponde à minha mediana. Então, vamos ver isso no exemplo. Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui o exemplozinho, né, do número de filhos. Então, eu tenho as minhas observações, 0, 1, 2, 3 e 4. A frequência da mesma. Então, assim, a frequência, 0 meninos, tem 2, a frequência é 2. 1 menino, frequência 6. 2 meninos, frequência 10. 3 meninos, frequência 12. 4 meninos, frequência 4. Eu vou fazer a minha frequência acumulada. A somatória, 34. Significa que eu tenho 34 observações. Então, aqui eu tenho 34 observações. Eu vou fazer a frequência acumulada. Então, a primeira sempre coincide. Eu vou fazer 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18. 18 mais 12, 30. 30 mais 4, 34. A primeira coincide com a primeira, a última coincide com a somatória da minha frequência. Sempre tem que ocorrer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a somatória da minha frequência dividido por 2. Somatória da minha frequência é 34. Vou dividir por 2. Isso me dá 17. Eu venho aqui na minha frequência acumulada. O primeiro número maior que 17, 18. Então, tá aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 18 é a primeira frequência acumulada superior a 17. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou voltar para achar a minha observação correspondente. Então, eu tenho aqui a frequência 10 e a observação 2. Essa observação aqui, que é a minha mediana. Então, a minha mediana vale 2. Quem divide essas observações ao meio é 2. 50% abaixo de 2, 50% acima de 2. Então, 2 é dividido essas observações, 50%. Mas lembrando que eu vou pegar aqui, ó, a divisão das 34 observações, ok? Então, ó, só lembrando aqui, ó, 34 de 17, a observação da minha mediana vale 2, ok? Que é o valor acumulado superior a 18, que corresponde à frequência 2. Caso exista uma frequência acumulada idêntica aqui a essa continha, o que a gente faz? A minha mediana será a observação correspondente e a superior dividido por 2. Então, no caso, se eu voltando aqui no exemplo, então, no caso, se o meu 34 dividido por 2 desse 18, o que eu faria? Coincidiria. Eu viria aqui, pegaria 2 mais 3, dividiria por 2. Então, estaria aqui no meio a minha mediana, ok? No caso, com intervalos de classe, eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Para achar a classe mediana.
Então, consiste em determinar o ponto do intervalo em que está a mediana, compreendida a mediana. Então, para tanto, temos inicialmente que determinar a classe a qual você acha mediana. Então, a classe mediana, eu vou fazer essa continha aqui, vou verificar lá a frequência acumulada de um valor superior e eu tenho a minha classe mediana, onde contém a minha mediana, ok? E aí a gente vai usar uma fórmula parecida com a fórmula da moda. Então, vamos lá. A mediana, eu vou calcular o limite inferior, a metade da minha observação, a frequência acumulada anterior à classe da mediana e a frequência da classe mediana dividido. Aqui eu vou fazer multiplicar pela amplitude da classe. Então, se eu pegar aqui, ó, o exemplo onde que eu tenho as minhas estaturas, tá? Eu tenho 6 classes, então eu tenho aqui minha classe, a frequência de 40 é o total, minha frequência acumulada. O que eu vou fazer? Primeiro, 40 dividido por 2. Isso daqui vai me dar 20. Aí eu vou lá na minha frequência acumulada, primeira frequência superior a 40, a 20 eu pego. Que tá aqui, ó, 24. Então, essa daqui, ó, é a classe da minha moda. Da minha mediana, aliás. Então, eu tenho meu limite inferior, que aqui, ó, 158. Amplitude, que é 4. Então, a diferença de 158 para 162 é 4. Eu preciso a frequência acumulada anterior, que é 13. Eu preciso a frequência da classe da mediana, que é 11. E só. Então, a minha mediana, ela vai ser 158 mais essa minha metadinha aqui, que é 20, menos a frequência anterior aqui, acumulada, que é 13. Sobre a frequência da moda, classe mediana, aliás, vezes a amplitude. Aqui eu tenho a diferença, depois eu multiplico, tenho a divisão. Então, eu vou ter, fazendo essa continha, eu tenho 158, subtraindo, dividindo e multiplicando, vai me dar 2,54. Somando com 58, 1,60 e 54 centímetros. Então, tá aqui como que a gente calcula a mediana. Então, essa mediana aqui, ó, uns 160, tá aqui no meio. Então, é o valor que divide a minha observação, todas essas 40, em 50% inferior e 50% superior a 160 e 54, ok? Agora, se por um acaso coincidisse, tá, a frequência acumulada com a metade da minha frequência, das minhas observações, qual seria a minha mediana? Seria o limite superior da classe correspondente. Então, no caso, a gente voltar aqui, se a minha metade aqui, ó, se eu tivesse 48, que daria 24, coincide. Então, eu estaria aqui, eu estaria pegando o limite superior, então seria 162. Essa seria a minha mediana. Então, essas são as maneiras que a gente tem para estar calculando a mediana de um grupo de observações ou de um rol de observações, ok? Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.